Muito bem, gente. Estamos juntos nessa live. Iniciando falando para vocês compartilharem aí. Queremos falar sobre restauração de Israel. Aos que de vez em quando são silenciados porque começam a perguntar coisas sobre Israel, tentando misturar as bolas aí com questão política, como se nós estivéssemos fazendo isso no púlpito. E aí, como são pessoas que infelizmente não têm cultura, aí entram falando besteira e acabam sendo silenciados. Então, nós queremos falar sobre a restauração de Israel, Ezequiel 37. E aí vocês compartilhem, convidem pessoas. E é um tema que quase não se fala, porque essa profecia ela está dentro do contexto milenial. E nós prometemos que hoje falaríamos sobre esse tema. Então diz assim, Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Ele me perguntou, filho do homem, poderão viver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que vou fazer entrar em vós o fôlego da vida, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o fôlego da vida, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei, pois, como se me deu ordem. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se chegaram osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles fôlego. Então ele me disse, profetiza ao filho do homem, e dize ao fôlego da vida, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó fôlego da vida, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei, pois, como ele me ordenara. Então o fôlego da vida entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Portanto, uma profecia alusiva à nação de Israel. Eis que eles dizem, os nossos ossos secaram-se, e pereceu nossa esperança, estamos de todo cortados. E diz assim, versículo 12, portanto profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu vos abrirei as vossas sepulturas, assim das vossas sepulturas vos farei sair, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Muito bem, vamos até aqui o texto, senão vai ficar muito longo, podeis sentar. E quero crer que alguns vão dizer, mas Ezequiel estava no cativeiro e profetizou isso a respeito do povo em Babilônia. E que essa restauração seria o retorno à sua terra. Israel não foi só uma vez para algum tipo de cativeiro ou para o cativeiro. Mas veremos aqui nessa manhã adiante, veremos que essa profecia ela é de cunho duplo. Deus prometeu tirar Israel do cativeiro babilônico, como ele o fez, mas o que foi profetizado para Israel nesse contexto, e nós vamos ver aqui, não se cumpriu quando ele voltou para a sua terra. Cumpriu-se o seu retorno à terra de Israel, porém, as outras coisas que foram faladas e que nós veremos aqui não se cumpriram, é algo futuro. Então muitas pessoas querem prender essa profecia só, voltou do cativeiro babilônico, já se cumpriu tudo, pronto, acabou. Não, é muito mais ampla. Eu quero iniciar, irmãos, lembrando a vocês que isso aqui é um resumo, tá? Quem quiser, desejar ou questionar, fazer perguntas mais extensas, mais profundas, e desejar que falemos disso com mais profundidade, aí teremos que num próximo domingo falarmos
já entrando profundamente no assunto. Por qual motivo? Esse é um tema escatológico e diz respeito à última dispensação. Nós temos 7 dispensações. Eu sei que há pessoas que não creem, não me importo, cada um pensa no que quiser, mas eu creio nas 7 dispensações porque é bíblico. Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça, que é o que estamos vivendo, e tem a última, a dispensação milenial. E é sobre isso que versa o Ezequiel 37, assim como Jeremias 31, e nós vamos ver mais adiante Zacarias também, capítulo 12, capítulo 13, Joel 2, enfim. A gente vê isso, que são profecias relativas ao milênio, que nós cremos que é literal. Não encontramos apoio na Bíblia para dizer que o milênio é simbólico. Não encontramos. Eu sei que há pessoas que defendem, mas eu não vejo apoio para isso. Não encontro na Escritura esse tipo de apoio. Os irmãos sabem que há uma diferença elevada entre antiga e nova aliança. E há pessoas seitas que insistem em dizer que é tudo a mesma coisa. Qual é a ideia? A ideia é misturar para confundir. Porque você tem que prestar atenção em todos os detalhes. Acho interessante uma profecia que Jesus cita. Claro que não se divide em versículos, não se divide os originais em versículos, isso os tradutores que fizeram. Mas eu acho muito interessante quando Jesus fala de Isaías 60, e ele diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, anunciar liberdade aos cativos, né, abertura de prisão aos presos, enfim. A anunciar o ano aceitável do Senhor e a ira do grande Deus e tal. Isso é Isaías 60. Aí Jesus levanta-se na sinagoga, lê Lucas 4,18, e ele fala de novo dessa passagem. Ele lê lá, fala tudo certinho. Ele cita o Isaías 60, mas ele não fala da ira de Deus, a ira do grande Deus. Ele só fala do ano aceitável do Senhor. E aí ele fecha o rolo, Isaías, e fala assim: essa profecia se cumpriu em vossos dias. Ficou faltando a parte da ira do grande Deus. Ele não fala. Está nessa profecia, mas ele não cita, ele cita parte da profecia. Por que ele não cita? Porque a ira do grande Deus é para o final. Entendeu? Não é para o tempo da graça. O juízo é futuro, é o dia da ira do grande Deus. Ele não cita dentro da dispensação da graça, ou na nova aliança. Ela vai ser depois. Então ele só cita a parte do ano aceitável do Senhor, período que estamos vivendo. Aí ele diz: isso aí se cumpriu. Então os irmãos percebam que existem profecias que são citadas. Parte delas se cumpriram, parte vão se cumprir, como nós vamos ver aqui a respeito de Joel. Logo nós veremos isso. As 70 semanas de Daniel, primeiro, eu preciso ter uma plateia que lê Bíblia. Tem que ler Bíblia, ler livro, pesquisar. Por quê? Senão, eu vou ficar falando grego para chinês. Que é o que mais acontece. Quando você vê pessoas assim, às vezes as pessoas estão interessadas. Mas como eu posso falar das 70 semanas de Daniel para pessoas que não têm, nem sabia que isso tinha na Bíblia? Aí eu vou falar lá, no ano 457, no ano 445 e tal, e vem restaurar o reino. As pessoas ficam assim, Aqui tinha 2 irmãs, uma que diz que tem quase 20 anos no Evangelho, e eu fiquei falando aqui sobre o tabernáculo. Quando eu citei tabernáculo, uma olhou para a outra e diz: tem na Bíblia? Não é mais ou menos isso? Mas tabernáculo? Que tabernáculo? Eu nunca ouvi falar disso. Agora imagina. E já vi uma senhora que diz que tinha mais de 20 anos no Evangelho, lá em Juiz de Fora, e a gente estava falando sobre o tabernáculo, sobre os móveis do tabernáculo, e ela um dia reclamou. Eu venho na escola dominical, vocês estão dando estudo só sobre o tabernáculo, eu não entendo nada do que vocês estão falando. Você já pensou? Então olha para quem nós estamos ensinando. Para alguém que tem 20 anos no Evangelho, mas que é menos informada ou informado que o novo convertido.
Então tem matéria que se eu trouxer aqui, matéria teológica ou escatológica, as pessoas vão ficar perdidas. Por quê? Eles não leem. Então quando eu citar isso, vai ser uma coisa nova, mas eles vão ficar assim. Quando eu terminar, eles vão estar com a mente infrutífera. Entendeu? Eu espero que na live sempre surjam, aliás, pessoas que têm costume de pesquisar, de ler a história, de ler bons livros e de, sobretudo, conhecer a Bíblia. E eu tenho essa dificuldade, porque se tem, essas pessoas estão caladas. Elas não nos abordam. Tem hora que eu cito nomes de hereges famosos, pessoas ficam assustadas. Como assim? Você não vê aqui eu falando do Gran Conato ou coisa assim? E as pessoas ficam espantadas. Por quê, irmãos? Não vê a outra defendendo o Barbudinho, que cancelou a Santa Ceia? Defendendo que Santa Ceia não existe, que Paulo proibiu? Por que pessoas escutam esses homens? Porque não leem, irmãos, não pesquisam, não estudam, não questionam. Às vezes fica me escutando, acreditando que eu estou falando tudo certinho. Tá, eu pretendo estar falando tudo certinho. Mas tem que me questionar. E se eu estiver mentindo? Você tem que questionar, você tem que ler, você tem que pesquisar. Entendeu? Tem dúvida? Pergunta, mas dúvida. Porque a gente sabe que tem pessoas que entram aí para tumultuar as coisas. São pessoas de mente pervertida. Tudo bem, eu entendo. Eles acabam levando uma sapatada por causa disso. Ou faz uma pergunta mal feita, então uma pergunta mal feita vai ter uma resposta que não vai estar dentro dos conformes. Pode acontecer. Então, quando a gente fala de nova e antiga aliança, há pessoas que acham que a antiga e nova aliança é só uma nomenclatura. Não é. A nova para a antiga aliança tem uma diferença como o céu da terra, gente. É muito diferente. Assim, estamos falando de uma progressão de revelação. Enquanto a gente tem na antiga aliança figuras, temos a imagem exata na nova aliança. É a mesma coisa você comparar uma foto do Gede, uma foto ou do pastor Rodrigo, você pega uma foto de vocês, gente, é a pessoa, é a imagem real, mas a foto é só uma figura. Assim é a antiga aliança. A antiga aliança é a foto. Entendeu? Mas a imagem exata você encontra na nova aliança. Na antiga é a foto, na nova é a imagem exata. Fala. O Didi Pereira falou assim: sejamos bons bereanos. Exatamente, irmãos. Pesquisem, contrariem. Lá eles testavam os apóstolos. Eles iam ver lá, é verdade? Isso está escrito mesmo? É isso que tem que acontecer. Eu estou aqui falando. De repente eu vou tropeçar, eu não sou perfeito. Eu vou falar uma coisa, às vezes, que eu tropecei ali, quis falar uma coisa, falei outra. Você tem que questionar. Mas a Bíblia diz isso e aquilo outro. É isso mesmo? Você tem que questionar. Por que você escuta falsos mestres, progressistas, eu diria, negando a veracidade da Bíblia? Pessoas que eu conheci, que começamos no Evangelho juntos, hoje eu vejo eles negando. Entendeu? Você vê aí o Ricardo Gondim, conheci ele nos congressos da Assembleia de Deus pregando. Hoje o camarada é inclusivo. Perdeu aí centenas de membros, porque ele passou a defender, a negar os milagres da Bíblia e o seu aspecto sobrenatural. Eu tenho amigo praticamente de infância, pastor, que disse para mim que não tem esse negócio de inspiração da Bíblia. Que não tem esse negócio de orar para Deus revelar o texto, abrir, porque ele nega o sobrenatural. Ele falou, se eu quiser, eu fico inventando língua estranha aqui à vontade. Se é isso que as pessoas querem ouvir, quer dizer, uma pessoa que nega o sobrenatural e exalta o ego, e exalta a mente humana. Mas ele fala em nome de soberania de Deus, sendo que ele está, na verdade, vivendo soberania humana. Ele diz que a palavra sede santos como Deus é santo, não existe essa frase. Isso é exagero de linguagem. Ou seja, porque ele torce o texto, camarada, dito pentecostal. Ele nega o texto, ele quer dizer o seguinte, isso aqui é exagero de linguagem, ninguém pode ser santo igual a Deus, é verdade, o texto não está dizendo, Deus dizendo, vocês têm que ser perfeitos e santos como eu sou santo. Ele está falando de ser santo. Ele como Deus, você no seu aspecto humano, ser santo, sóbrio, separado do pecado. Quando ele fala perfeito, ele está falando de maduro, maturidade.
Mas os perversos torcem o texto bíblico. Entendeu? Eles torcem. Gente que eu conheço, irmão, que já estão pervertidas, mas que estão pregando. Aí quando a gente fala sobre essas perversidades, como disse uma senhora aí, uma mulher, na sexta-feira, ela disse, eu tenho pena de você. O lobo pode devorar as ovelhas com suas heresias. Mas se você falar contra as heresias dele, aí você é violento. Está pecando. Quer dizer que eu estou pecando de profetizar contra o pecado promovido por líderes falsos? É isso mesmo? Eu não estou falando mal da pessoa dele. Estou falando da liderança dele. Uma coisa é eu falar de uma liderança ruim. Liderança. Outra coisa é eu falar de uma pessoa. Uma coisa é eu julgar o que alguém faz. Outra coisa é julgar a pessoa. Eu não tenho esse direito de julgar a pessoa. Eu tenho direito de julgar o que ele faz. O que ele fala, que está errado. Por exemplo, se uma mulher é bruxa, eu disser que ela é bruxa, não é ofensa. Por quê? Porque eu estou falando da prática dela, não da pessoa dela. A pessoa da bruxa pode se arrepender. Houve um dia que eu conversando com um pastor amigo meu e disse, fulano de tal é bruxa. Sabe o que ele falou? Como pode chamá-la de bruxa? Ela é digna de arrependimento. Jesus pode fazer obra na vida dela. Olha o tamanho do cérebro desse meu amigo pastor. Cérebro pequeno, é disso que eu falo. Por quê, irmãos? Que cérebro pequeno? Ele é meu amigo, hoje mesmo encontrei com ele na rua. Mas dá pena de escutar alguém que se diz maduro na fé e é obreiro, a mesma fala que o escritor aos Hebreus teve, quando ele fala, vocês deviam ser mestres, mas vocês são infantis, são meninos, e eu preciso sustentá-los com leite e não com alimento sólido. Esse pastor ignorou o fato de que bruxa é a prática de bruxaria. É alguém que pratica bruxaria. Agora, a pessoa da bruxa, para ela se prega o evangelho e ela pode se arrepender, porque Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Gente, é uma coisa simples. Mas olha para quem que eu estou falando. E eu não estou sendo arrogante, eu só estou pontuando fatos legítimos. Até porque eu não sou perfeito. E eu me deixo à vontade para que você faça críticas embasadas. Para quê? Porque ambos aprendem. Então a antiga aliança, irmãos, basicamente figura, lei gravada em tábuas de pedra, consciência não era purificada na antiga aliança, foi inaugurada com sangue de animais, promovida por anjos, ela amaldiçoava e condenava o homem, revelava que seria mudada, porque seria futuramente ela deixaria de ser como era, porque se falava de uma nova aliança, então essa iria envelhecer, enfim, imperfeita, não justificava o pecador. Agora vem a nova aliança, purifica a consciência, a lei não é gravada em pedra, mas no coração. Na nova aliança, ela não é inaugurada com sangue de animais, mas com sangue de Jesus. Está entendendo? Então, a nova aliança, enquanto a antiga separava o homem de Deus, a nova aliança une o homem a Deus. E por aí vai. Então, claro que é diferente, ela é superior, a nova aliança é superior. Por isso que a Bíblia diz, a letra mata, ou seja, a lei mosaica, a antiga aliança. Mas o Espírito vivifica, nova aliança. Então, eu só quero pontuar isso aqui para fazer essa distinção. Agora, leia a profecia de Jeremias, capítulo 31. Já vou falar detalhes sobre o Ezequiel 37. Jeremias 31, 31 ao 35. Uma profecia alusiva a Israel. Jeremias é a mesma, tá? De Ezequiel 36 e 37. São profecias correlatas. Vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor.
Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Amém. Então, irmãos, qual é a promessa que Deus fez? Vocês vão ver aqui no 36, depois de Ezequiel 36, vocês vão ver. Essa profecia feita a Israel, eis que farei uma nova aliança com a casa de Israel, não como aquela que eu fiz com seus pais. Qual foi a que ele fez com o povo de Israel, com os antigos? Foi inaugurada com sangue de animais. A antiga aliança. Agora, a nova aliança, eu vou fazer uma nova. Para fazer uma nova, ele fez uma velha. Ele fez uma antiga. Essa profecia de uma nova aliança com Israel ainda não se cumpriu. Entendeu? Onde ele diz que na antiga aliança a lei não é gravada em tábuas de pedra? Pois bem, aqui ele fala, eu vou inscrever essas leis na sua mente, no seu coração. Entendeu? Aí vem purificação, unidade, blá, 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 enfim. Então, essa promessa de restauração de Israel no seu quesito espiritual é futura. Aí Jeremias está falando isso. E ainda Deus diz, vocês invalidaram o meu conserto, a minha lei. Em Jeremias 18, de 1 a 6, vocês conhecem a passagem, eu vou falar sem ler, onde Deus chama Jeremias e leva-o à casa do oleiro. Ele desceu aonde o oleiro estava fazendo um vaso. E ele mandou prestar atenção. Quando o oleiro estava moldando o vaso e praticamente estava pronto, você sabe que deveria ir para o forno para ele terminar o trabalho, aquele vaso quebrou-se na mão do oleiro. Uma profecia tremenda da chamada e consequente rejeição temporária de Israel. Temporária porque é o que está em Romanos 11. Rejeitou Deus o seu povo para sempre? Paulo diz, de maneira nenhuma. E ele não está falando de o Israel de Deus, ele está falando da nação, do povo. Não está falando de evangelho, está falando da nação de Israel dentro dos moldes da aliança. Então, Jeremias olha o oleiro quando aquele vaso estava ainda mole, porque termina e bota no forno, mas antes dele pôr no forno, quando ele estava terminando de moldar, quebrou. O que o oleiro fez? Jogou na maceira, bateu de novo, amassou e fez um outro vaso, quer dizer, com outro aspecto, conforme bem lhe pareceu. O que é um outro? Porque não é nos moldes antigos, lembra? Não farei uma aliança como eu fiz com os vossos pais, mas será uma nova aliança. A diferença é que a lei não vai estar gravada em tábuas de pedras e todos os detalhes que eu já citei, mas no vosso coração e na vossa mente. Então, ele fez um outro vaso. Aí, logo em seguida, Deus fala, viu, Jeremias? Não poderei eu fazer a mesma coisa com a casa de Israel? Isso é restauração. Nesse caso, espiritual. Muito bem. Então, porque Israel quebrou essa aliança com Deus? E Deus houvera escolhido Israel para que o representasse no mundo, evangelizasse, fizesse o que a igreja tem por meta fazer, anunciar o evangelho ao mundo. Porque também há uma profecia que diz, em ti serão benditas todas as nações da terra. Um dos motivos da bandeira está aqui, tem a ver com as promessas, tá, irmãos? Com as leis brasileiras ou ocidentais, e tem a ver com as promessas. Aí quando você vê alguém entrando na live e perguntando por que da bandeira, são pessoas totalmente incultas, desinformadas. Às vezes até crente. Mas, irmãos, tem crente que ele nem sabe que existe Abacuque na Bíblia. Nem sabe se tem Naum na Bíblia. De tão ignorantes e infantis que são. O nível é baixo. E nem vem me dizer que eles não são estudados assim, que não sabem ler e escrever. Porque há pessoas que até cegas conhecem a Bíblia. Nós temos um pregador famoso aí, né, em Camboriú e outros lugares, que ele é cego. Mas o homem conhece a Bíblia profundamente. Entendeu?
Então, é o quê? Desinteresse. E são pessoas que aparecem dizendo bobagens aí por falta de leitura. E eu fico irritado quando eles começam a perguntar: para que essa bandeira é? O que eles estão olhando? Política. O que é isso? Falta de maturidade. Então, por que não é tão simples explicar a questão da bandeira? O problema de quem pergunta da bandeira na maior parte do tempo são pessoas de viés esquerdista, entendeu? São pessoas olhando do ponto de vista político. Então eles não estão preocupados qual o conceito que a gente está falando aqui. Eles querem atacar o fato dessa bandeira estar Irmãos, nós não perdemos tempo usando isso aqui para falar de coisas políticas. Claro que não. Falamos de Bíblia, palavra de Deus. E essa bandeira não estaria aqui, né, com outro objetivo, já que nós não estamos falando de política. Você vê, os irmãos veem a mente embotada da pessoa que, ao entrar na live, vê que é uma live cristã e que nós não estamos falando de política. Então eles deveriam entender que aquela bandeira não tem a ver com o que eles estão pensando. Mas não, a infantilidade é muito grande e os leva a essa situação. Item 3. Um resumo do que ele fará com Israel e que está em curso. Ou seja, em Ezequiel 37, Deus resume o que ele há de fazer. Veja a leitura de Ezequiel 37, de 5 a 14. Eu fiz a leitura extensa, onde primeiro o profeta profetiza para que o fôlego de vida entre naqueles corpos. Os ossos estão no vale, sequíssimos. Quando a palavra fala sequíssimos, ela não está só falando seco. Ela está dizendo que ficaram expostos ao sol por muito tempo. Quem já viu aqui um osso no sol por muito tempo exposto, como é que fica? Né? Ele fica quase fragmentado de tanta secura, desidratação. E diz que Israel, nesse texto de Ezequiel 37, se os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança. E quando se fala sequíssimos, não estamos falando de 70 anos de cativeiro. 70 anos de cativeiro, que é o caso dele em Babilônia. Não. Está se falando de ao longo dos anos, desde a chamada de Israel até os nossos dias, a nação está fora do reino. Não obstante haver promessas de Deus para se cumprirem, como volto a repetir, alguns duvidam, diz essa profecia que parte dela já até se cumpriu, de que o Senhor haveria de restaurá-lo. Então fala, profetiza ao fôlego de vida. E aí os ossos começam a procurar cada um seu osso, porque estavam espalhados. Então está lá o osso da perna de alguém está lá longe. Ele veio correndo até onde estava o crânio aqui, os braços, e se uniu. Logo você via várias caveirinhas no chão, esqueletos com seus membros ósseos, pernas, braços, pescoço, dedos ali parados. E agora profetiza para que venham carnes e nervos, venha nervos e carnes sobre eles e pele. E veio. Eles profetizam o fôlego de vida para entrar neles. Aí, quando entrou, ficou um exército em extremo, ficou de pé. Uma multidão. Nessa passagem, Deus estava mostrando, eu vou tirar vocês. Como eu disse, é um resumo, não posso ler todas as profecias. Vou trazer vocês das nações por onde vocês ficaram espalhados. Vos ajuntarei. Se cumpre uma profecia de Isaías, né? Não sei se é 61:8 ou 68, onde diz, quem são esses que vêm voando como nuvens e como pombas aos seus pombais? Está se referindo a Israel voltando dos países, nesse caso de avião, dos países onde eles estavam espalhados, voltando para a terra de Israel, para a nação. Por quê? É uma profecia nesse sentido. Então é uma restauração política e nacional. A primeira profecia, a primeira passagem de Ezequiel 37, a primeira parte, fala dessa restauração nacional, social, política. Leia para mim Ezequiel 36, do versículo 24 ao 25.
Porque eu estou falando do 37. Olha o 35, o 36, 24 a 25, de Ezequiel. Profecia escatológica. Pois eu vos tirarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então espargirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Agora, exatamente, obrigado. Olha só, irmãos. Se alguém pensava que a profecia era alusiva ao retorno do cativeiro babilônico, nessa passagem essa ideia cai por terra. Porque aqui ele não está falando do meio dos caldeus, ele está falando de todas as nações por onde vocês estavam espalhados. Então, judeus na Alemanha, na Inglaterra, Brasil e outros países, começou então o reflorescer da figueira. O povo de Israel começou a voltar para sua terra. Aos poucos, eles estão voltando para o seu país. Até porque, até 1948, 14 de maio de 48, Israel nem era nação. Deixou de ser nação. Estava espalhado entre os outros povos e o Estado judeu nasce num só dia, no voto de Oswaldo Aranha, em 48, 14 de maio de 48, e aí Israel volta para sua terra. De lá para cá, o povo vai voltando aos poucos para refazer o que a Bíblia fala das promessas. Então, essa reconstrução de Israel começa o seu retorno social, a sua reorganização política, tá? E agora vamos à próxima parte da profecia. Mantém Ezequiel 36. Restauração espiritual. Versículos 26 e 27. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Exatamente. Ezequiel 37, eu acho que é o versículo, vê se é o 14, que é a restauração espiritual. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Exatamente. Então, os irmãos vejam que tanto 36, Ezequiel 36, Ezequiel 37 e Jeremias 31 estão falando de restauração espiritual. E Jeremias fala que é o quê? Uma nova aliança. Esses moldes aqui de restauração espiritual, tá, irmãos? Diz respeito à nova aliança. Purificar com água limpa, purificar dos ídolos, das vossas imundícias, dos vossos pecados. É uma promessa que só tem sentido na nova aliança, não na antiga aliança. Até porque Israel quebrou. Hoje, a nação está desviada do propósito. Não quer dizer que pessoas que estão nessa condição, indivíduos, não possam receber a Cristo como Salvador, como disse Paulo em Romanos 11. Eu sou da tribo de Benjamim, mas ele se converteu ao Evangelho. Entendeu? Mas aqui Deus está fazendo uma promessa para a nação de Israel. Faz diferença? Claro. Israel estava desviado de Deus quando Jesus nasceu. Minha pergunta, Maria estava? José estava? Ana estava? Simeão estava? Não, irmãos, a nação estava. O todo. Mas havia pessoas ali que estavam vivendo em comunhão com Deus, os pastores de Belém, por aí vai, certo? Quando você fala da nação, você está falando da liderança. Hoje Israel, infelizmente, está afastado da comunhão com Deus. A Palestina não é dos palestinos. Eles são árabes, foram para ali e tomaram conta daquele espaço. Isso é histórico. Hoje quem está repetindo isso, eu já sei quem são, que estão falando isso aí, né? Mas isso é mentira. Aquele território era todo de Israel. Israelita, israelense, judeu, entendeu? Nem todo israelita é judeu. Só que a gente sabe que esse povo é árabe, que está assumindo aquele território ali que não deveria, e fica fazendo guerra. Mas na verdade os palestinos não têm nada a ver com aquilo. Nem nação é. Já começa por aí. A Palestina nem é nação. Aí você vê as pessoas aí, brasileiros. Ah, meu Deus, não vou entrar nessa questão. É uma vergonha que eles peguem bandeiras e queiram defender um país que não existe contra um país soberano, que é no caso Israel.
a nova aliança, um novo pacto. A nova aliança, irmãos, o seu apogeu, a nova aliança, o seu nível mais elevado, sua parte cabal, só pode acontecer no milênio. A dispensação milenial é o apogeu da nova aliança. É o clímax da nova aliança. Lembrando que Deus, presta atenção, Deus em nenhuma parte da Bíblia fez aliança com gentios. Vocês se lembram? Deus nunca fez. Deus nunca fez aliança com gentios. É o que nós vamos ver aqui. Fala. A Isabel disse assim: Israel é a criança rebelde que Deus não abre mão do conserto. Exatamente. A criança rebelde que Deus não abre mão do conserto, Isabel. Obrigado. Por quê? Porque Deus fez essa promessa para Abraão. E por causa do nome dele que ele pôs sobre Israel, que ele vai fazer o que tem que fazer. Não é por causa de Israel em si, mas é por causa da promessa que ele fez. Entendeu? Olha só, você olhar Lucas 15, onde nós encontramos o filho mais velho e o filho mais novo. É uma parábola que fala de quê? Israel, o filho mais velho, os gentios, os filhos mais novos. O problema é que mesmo nos dias apostólicos, muitos dos discípulos de Jesus, eles não tinham noção do plano de Deus para a salvação do mundo. Até porque a revelação da igreja vai acontecer depois, sutilmente, que é o plano que Deus guardou secretamente, que no clímax do tempo ele revelou. Então, por isso que os Boanerges, João e Tiago, eles, quando Jesus é rejeitado num determinado lugar, ele fala assim: Senhor, quer que a gente peça para descer fogo do céu e consumir todos eles? Em Samaria? Ele disse: não, vocês não sabem que espírito vocês são. O Filho do Homem não veio destruir, ele veio salvar. Entendeu? Porque eles não tinham ideia de que Deus não ia pegar a nação de Israel, matar todo mundo de Israel, ser a nação única do planeta. Não era isso. A promessa feita a Abraão é: na tua descendência, que é Cristo, serão benditas todas as nações da terra. Todas. Por isso que quando Pedro, no capítulo 10 de Atos, tem aquela experiência de pregar para Cornélio, o Espírito Santo veio sobre 120 prosélitos judeus, no caso eram italianos, convertidos ao judaísmo, aí Pedro fica assustado e fala para os apóstolos, e os apóstolos ficam maravilhados. A promessa também é para os gentios. Olha só, eles ainda não tinham captado isso. Através de Israel. Até porque a Bíblia diz, Jesus diz que a salvação vem dos judeus. Por quê? É a nação que Deus escolheu para evangelizar o mundo. E que hoje está fora. E aí nós vamos entender por que Deus chamou a igreja. Fala. José Haroldo, ele vem falando a respeito do Espírito Santo convencer, da fé, e ele fala assim: temos que pregar no apoio da fé, não da razão, pois quem convence é o Espírito da verdade. A pergunta é: a gente está pregando, não é pela fé, não? O que a gente está falando aqui não é pela fé, é pela razão? É isso que você está dizendo? Explica aí, por favor. Eu não sei onde ele quer chegar. Não entendi. Fé é falar fora da Bíblia. É isso? Eu não entendi. Fé é falar fora da Bíblia, é inventar ideias. Então, esse negócio de Josué, capítulo 1, medita nas palavras da profecia deste livro, está fora. Eu não entendi. Aonde ele arruma a fé? Não, escute só. Onde que ele está falando de fé? De onde ele arrumou essa palavra fé? Foi onde? Ele leu onde? Não foi na Bíblia, não, foi? Porque, pelo que eu sei, está na Bíblia. Então, o que ele entende por fé? A gente vai falar como? Sem palavras? Mímica? Aí vocês estão percebendo o que eu falei no início. A dificuldade que as pessoas têm aqui, ó. Entendeu? E outra coisa, o escritor aos Hebreus está dizendo que aqueles crentes, lá dos versículos 8 em diante, 14, né? 13, 14, que ele fala: vocês se tornaram tardios em aprender. Por isso vocês são infantis. Porque aquele que é maduro, ele exercitou o quê? Aqui, ó. Faculdade mental. É o que está lá. O mesmo que está em Romanos 12.
Transformai-os pela renovação de quê? Do vosso entendimento. Apresenteis a Deus o quê? Um culto lógico, racional. Ô rapaz, por favor, leia sua Bíblia. Sabe, o que você está defendendo aí, não sei o que você quer defender, se entendemos errado, infelizmente você está muito longe do que é o conhecimento de Deus que está nas Escrituras. Que história de lógica que você está falando? A Bíblia não exclui a lógica, ela é subordinada à fé, é verdade. Mas como que você se desenvolve logicamente? Vamos dar um exemplo. Paulo diz que nós deveríamos orar com entendimento, mas também com o Espírito. O Espírito é uma oração em língua estranha, nesse caso. Porque se eu oro sem abrir a boca, mas raciocinando, é lógica. Mas quando eu oro no Espírito, é em língua estranha, porque eu não entendo o que eu estou orando. Então Paulo disse que eu poderia orar logicamente, racionalmente, mas também orar no Espírito. Orar no Espírito é orar em língua estranha. Que eu não entendo. Se eu entender, é lógica. É psíquico. Você está entendendo? Então, acho que aqui a gente encerra, né, qualquer mal entendido. A Isabel, interessante. A Isabel falou assim: o problema é que muitos adoram a nação de Israel e não entende que adoramos a Deus e não o povo. Exatamente, irmãos. O povo de Israel é amado, como está em Romanos 11, por causa das promessas. Por causa das promessas. Eu não vou defender um judeu que defende algum tipo de idolatria ou que defende uma letra morta. Eu não concordo com essas práticas deles. Tanto é que na prática do judaísmo, os defensores do Torá, eles têm, quando eles vieram aqui no hotel aqui perto, o café, a comida, tá aí o pastor Rodrigo que trabalhou lá no hotel, sabe, tudo deles é diferenciado dos nossos, é tudo aquela coisa de tradição, mas tudo letra morta. O Shabá, eu não posso concordar com essa prática, porém, amamos todas as nações e oramos por todas. E claro que nós destacamos Israel, por quê? Por causa das promessas que Deus fez. E é por causa do tronco que nós vamos ler em Romanos 11, que nós existimos, viemos através deles. Tá bom? Muito bem. A nova aliança, nós falamos, agora presta atenção, eu disse que Deus não faz aliança com gentios. Olha só que interessante. Hã? Rapaz, citou aqui, como o senhor falou a respeito de línguas estranhas, alguém citou algo um pouco contra isso. Disse assim: não existe essa palavra estranha no grego, não. Não, mas existe o que no grego que diz a mesma coisa? É claro que existe. O glossa é língua desconhecida, e desconhecida é estranha. Desconhecida é estranho, amigo. Sinônimo, meu querido. Sinônimo. Língua portuguesa, até isso vocês têm dificuldade na língua portuguesa também? Você quer falar de grego e não entende de língua portuguesa? É igual os que negam o arrebatamento da igreja. Não existe a palavra no grego, não existe. Eu vi um perito grego falar isso. Não existe a palavra arrebatar no grego, no original. É mesmo. Mas engraçado, né? Tem a expressão arrebatamento. Arrebatamento vem de quê? Não é de arrebatar, do verbo arrebatar? Agora, o pior, é claro que tem arpazon. Arpazon é a palavra, o verbo arrebatar. Aquela experiência de Filipe, que ele é arrebatado a encontrar com o eunuco. E é a mesma expressão que está a respeito da igreja que será arrebatada. Aí o rapaz diz aqui que não tem estranha. O que existe... Então não existe estranha, mas existe desconhecida. Então alguém desconhecido é sinônimo de quê? Você está entendendo? O camarada não entende de português, quer entender de grego. É que o meu tema não é esse, mas tudo bem. A nova aliança, irmãos, quais são as características? Um novo pacto, uma nova aliança. Abacuque 2,14. Olha a característica da nova aliança. Vamos perguntar se Abacuque está na Bíblia, porque tem gente que não sabe. Teve uma irmã que o pastor estava lendo na Bíblia e falou: abre em Naum. Aí depois de um tempo ela falou: não tem na minha Bíblia não. Rapaz, tá falando que o senhor é muito louco. Eu já vi o meu vídeo, eu olhei meu vídeo e falei assim: Jesus, eu acho que eu sou arrogante. Agora a pergunta é, o que eu estou respondendo é arrogante? Um cara fala uma besteira na língua portuguesa, ele está confrontando, certo? Você não aguenta confronto, é isso. A gente está num debate,
É um outro rapaz. Não aguenta confronto. Então, na hora que você confronta e discorda, você é arrogante. Aí como é que você faz então? Como é que a gente faz então? Vamos lá. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Como as águas cobrem o mar. Segura aí. Abre em 11:9 de Isaías. Abacuque, o músico e profeta aqui, diz que o conhecimento do Senhor, que é o conhecimento intuitivo, que é pertencente à nova aliança, lei gravada no coração, inscrita na mente, diz que isso, ele faz essa menção ao povo de Israel e diz que a terra vai se encher do conhecimento do Senhor. Aí a mesma profecia de Isaías 11:9, quando fala do período milenial, 1000 anos de paz na terra, período em que é o período mais lindo da dispensação, depois da primeira aliança, a sétima é a mais linda que nós conhecemos. Lê só o que diz Isaías 11:9. Isaías 11:9, né? Isso. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Como as águas cobrem o mar. A mesma profecia, milenial. Joel 2:28. Joel 2:28. São características, irmãos, da nova aliança na sua forma máxima. E isso vai acontecer durante os 1000 anos de paz, quando Israel fará o papel que a igreja faz hoje de evangelizar o mundo. Joel 2:28. 28. Ah, tá. 20. Isso. E depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Sim, segurei. Os irmãos entenderam? Agora olha o artigo definido. Derramarei o meu espírito. Eu não tenho problema, irmãos, de saber que a preposição correta está derramarei o, que é um artigo definido. Por qual motivo? Por causa das outras duas profecias. A terra se encherá do conhecimento do Senhor. A terra, o planeta, não é a terra de Israel. É o planeta. Está entendendo? Eu não tenho problema de ir pela minha tradução, que diz aqui, derramarei o meu espírito. Eu fico com o artigo definido por qual motivo? Por causa, das outras duas profecias aqui, que é a promessa de encher. Como as águas cobrem o mar. A cobertura das águas, ou as águas que cobrem o mar, é algo integral, pleno. Não é um bocadinho, senão ele falaria de um riacho. Mas não, ele fala como as águas cobrem o mar. Agora, essa promessa é feita, irmãos, para a nação de Israel, porque, lembra, faço com Israel uma nova aliança, um novo pacto. Agora, olha só o que está em Mateus 26:26, na noite em que Jesus haveria de ser traído da quinta para a sexta, ele está participando da Páscoa. Durante a Páscoa, no meio da ceia, ou seja, da Páscoa, né, de comer o cordeiro assado com ervas amargas, Jesus pega um pão, parte, distribui os pedaços para cada um e diz: este é o meu corpo, que é partido por vós. E depois, semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice, suco de uva, porque não podia ser vinho, que vinha fermentado, e na Páscoa não tem nada fermentado. E ele disse: este é o sangue do novo pacto, o sangue da nova aliança. Mas ele não faz promessa com gentios. Mas quem estava ali era judeu. É mesmo? Essa promessa é extensiva à igreja, já que Israel aqui está rejeitado. A nação aqui está fora da presença de Deus, lembra? Negaram o Messias. Essa promessa aqui está sendo feita para a igreja, o que Paulo vai confirmar depois. O que Pedro, primeiramente, antes de Paulo, confirma em Atos 10. Que essa promessa da nova aliança, ele está fazendo com os gentios, mas nunca fez. Ele sempre fez com os judeus. Mas ele falou isso aqui, quando ele diz o sangue do novo pacto, ou da nova aliança, ou do Novo Testamento, ele está falando o quê? Isso aqui é algo que tem a ver com a nova aliança. Ou seja,
Deus, por causa do comportamento arredio de Israel, abriu espaço para os gentios, que somos nós. Então, parte do que nós fazemos hoje terá a sua plenitude no milênio, após o arrebatamento da igreja. E olha o que diz em Atos 2,17. Pedro repete dizendo, essa é a profecia do Joel, quando o Espírito é derramado sobre os que estavam só no cenáculo. Que nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Agora, presta atenção. Aqui é uma parte da profecia. Derramador e derramar-o são coisas diferentes. Quando você fala derramar o Espírito, é completo, pleno. Quando você fala derramar do Espírito, é uma parte. Fala. Tem uma conta chamada Jesus Liberta, né, que não botou o nome dele. E ele falou que a palavra estranho vem do latim estranho, exterior, de fora, que não pertence à família, estranho e tal. Enfim, você está dando interpretação para uma palavra isolada, sem um texto, sem uma passagem. Sabe por que a gente sabe que o que você está falando é falso? Porque a gente conhece o contexto. Então, independente de você olhar no original e dar uma interpretação sua para isso, ainda assim o contexto vai estar explicando. Então, faz um favor, apresenta a passagem que você está refutando. Não, e ele está citando latim. Latim não está no original. O latim nem está no original. Então, faz um favor de apresentar a passagem aí para a gente refutar, beleza? Eu não sei porque que as pessoas pegam versículos isolados, uma palavra isolada e quer defender que está certo. A Bíblia não é de particular interpretação. Eu não posso dar minha definição particular. Rapidinho, Bradock, você falou que a gente deve ser imitador de Cristo. E com pessoas hipócritas, como que Cristo falava? Como que ele falava com os fariseus? Como que ele chamava eles de raposa, de sepulcro calhado? É assim que a gente tem que te tratar, então? Porque eu acho que você confundiu um pouco aí essa questão de se parecer com Cristo, você falar mole, entendeu? Ele fala pessoas isso, duras, a gente tem que ser duro. Não, ele fala pessoas isso. mansas, a gente tem que ser manso. Não, mas quem está sendo duro aqui? Não, tô falando. Como é que é? Um dos frutos do Espírito, a mansidão. Mas por que você está se defendendo? De quê? Porque você fala heresia? Então tá. Deixa eu ser irônico, então. Agora eu vou ser arrogante, então, pra você saber o que é. Olha só, Elias. O povo estava lá clamando, lá o Baal. E ele deve estar dormindo. Aqui, vai ver que viajou. Entendeu? Olha Jesus falando mansamente, como você está querendo que eu fale. Agora eu vou ser arrogante com você. Não é assim, é o que você chama de arrogância. Jesus pega um pastor que está lá em Apocalipse 3 e fala, tu és um pobre, cego, nu e desgraçado. Como é que fala desgraçado, nu e cego, manso, né? Como é que é? Eu estou sendo irônico com você. Há um caso aqui, Jesus chuta, joga a mesa dos cambistas de perna para cima. Você chama isso de quê? Jesus pegou a mesa, virou devagarzinho assim e despejou. Pegou o chicote, hein? Eu estou sendo irônico contigo, Bradock. Jesus pegou o chicote, toma, você precisa apanhar. Foi isso que ele fez? Eu tenho que ser irônico com a pessoa igual você. Misericórdia, rapaz, vigia. Eu não entendi qual é a máxima dele, ó. Tá de brincadeira. A Isabel citou uma coisa boa de lembrar aqui. Se o pastor começar a falar como João, eu queria ver o que esse povo ia ver o que é verdade. Irmãos, a pessoa fala assim, o Pedro era duro, o João era manso. Pois é, o único que diz que quem odeia o seu irmão é homicida foi João. Olha, meus amados, que eu amo muito, meus filhinhos. Se vocês odiarem seus irmãos, vocês são assim, homicidas, aquelas pessoas que matam. É assim que tem que falar? Porque se você levanta a voz, você é arrogante. Você fala manso demais, o cara duvida de... né? Você acha que você está viajando para outra banda. O João Batista, então, raça de víboras. Como é que falava? Racinhas de víborezinhas. Era mais ou menos isso? Tá de brincadeira? Você quer que eu fale com a voz de quem? Do Pato Donald, não? Do Cebolinha? Amigo, Bradock. Quem gosta de carinha é bebê, filho. Se você é bebê, tá na hora de se converter aí. Vira homem. Entendeu? Vira macho. Vira um camarada que fala firme. Eu tô falando para adulto. Tô falando para mulher aqui não, para criança. Você não aguenta, rapa fora da live então. Você não tá aguentando? Seja homem, rapaz. Então eu sou arrogante porque eu tô falando firme.
Eu acho que quem está do lado de lá é gente adulta. Porque com neném a gente fala diferente. Agora você quer, usando queixinho seu, guti, guti, guti. Tem que ser irônico contigo, você tá de brincadeira. Nenenzão, gente. Você tá entendendo o que eu falei no início? Um punhado de neném. Alguém aí dá uma chuquinha pro rapaz. Ele tá me atacando ao invés dele apresentar texto bíblico. Aí diz que a gente é arrogante. Às vezes eu fico assim, gente, mas com quem que eu tô lidando? Olha com quem que eu tô falando. Meu Deus. Tem gente que não larga o TT da mamãe. Não larga a TT da mamãe. Fica aí. Olha, não é disso não. Ô mãe, ele me ofendeu. Ah, fala sério. Me poupe. Vamos seguir para a gente encerrar. Ele fez aliança com a igreja no dia da Santa Ceia. Aí ele estabelece a nova aliança ali para a igreja. E por quê? Porque Israel ficou como está até hoje, parado. Agora, veja só. A conversão de Israel, eu disse, é futura. A gente vai encerrar aqui. Zacarias 12:10. Sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Segura só um pouquinho para você continuar. Os irmãos entenderam por que a tradução de Joel 2:28 não é do Espírito, é o Espírito? Os irmãos entenderam? Continuando, né? Olharão para mim, a quem trespassaram, e o prantearão, como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Agora, 13:6. Se alguém lhe perguntar, que feridas são essas nas tuas mãos? Responderá ele, são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Vocês não estão entendendo? Agora olha só. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, os judeus. Distinguiu aqui. Vocês não estão entendendo? Então, esse ato de Israel receber o Messias, como até hoje não receberam, Yoshua, vai acontecer futuramente, não agora. Isso é lá no período da grande tribulação, porque a grande tribulação é um acerto de contas de Deus com o mundo e com a nação de Israel. Então hoje Israel nega o Messias prometido, o Yoshua. Eles não acreditam que aquele que morreu na cruz era o Messias deles. Entendeu? O João Lima falou assim, salve essa live para eu assistir sempre, ele rindo, né? Esse pastor é top, parabéns. Tá vendo, irmãos? Tem gente que nos odeia 100% por causa do que somos, e tem outros que nos amam 100% pelo mesmo motivo. Romanos 11, versículos 24-26. Não, um homem vem para um debate e começa a deixar destilar Nutella pelo canto da boca, é complicado, né? Eu acho que ele toma todinho, não é possível, cara. Seja homem, rapaz. Fala igual homem. A gente vai tirar vamos tirar outro dia de novo para falar sobre línguas estranhas? Só sobre isso de novo? Por causa do Braddock, eu não vou nada. Vamos ampliar um pouco mais. Ele tá querendo holofote. Não, vou dar um colar de melancia para ele. Vamos lá, Romanos 11. Eu tenho que rir, Braddock. Você tá de piada com essa cara. Não é possível. Não é possível que você tá falando sério. 11, 24-27. 24-27. Alusiva à nação de Israel. Se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na oliveira, quanto mais esses, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. 27? 25. Vai para 27. Até o 27. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Vocês não entenderam? Nesse texto de Romanos, a gente fecha Ezequiel 37. Ou seja, a restauração
completa da nação de Israel. Hoje, volto a repetir, Israel está fora. Agora, olha o que o texto diz. Nós éramos zambujeiro, né? Bravo. Que na verdade é uma oliveira brava. Que não é a original. Mas o Senhor tirou e nos enxertou na oliveira verdadeira. Mas quem é o tronco? É Cristo, né? E ele veio de onde? De Israel, a nação. Então, qual é o ramo natural? Israel. E aí Deus, nesse texto de Romanos 11, fala para a gente não se gloriar. Porque ele não poupou os ramos naturais, ele teme que não te poupe. Então, aí ele conclui no versículo 27 dizendo, porque todo Israel será salvo. Todo o Israel. E não referente à igreja, mas referente à nação de Israel. Eu sei que há controvérsia sobre isso, não é o caso. Como eu disse que eu iria apenas pincelar sobre o assunto, dar uma ideia, né, básica do assunto, e é o que nós estamos fazendo aqui, cumprindo o que nós falamos inicialmente. Amém? Certinho? Então, a nação de Israel, separamos, como alguns acham que é a mesma coisa, não é. Acho que Israel está fora das profecias, e é por conta disso que as pessoas acabam adulterando textos. Certo? Porque Deus vê 3 povos. Ele vê igreja, gentios e judeus. Gentios, qualquer pessoa que não é nem judeu e nem cristão, nem evangélico. Israel ainda está fora das profecias, mas será salvo como está em 11:27 de Romanos. Amém? Perguntas? Sim. As pessoas estão perguntando sobre as redes sociais, como que a gente faz para acompanhar, certo? O nome da nossa conta é Sete Tissabá. 7 com C, C-E-T Tissabá. T mudo. E vocês vão encontrar esse nome em mais plataformas, tá? Tem no vermelhinho, outro vermelhinho, no rosinha, né? Para não falar os nomes, né? Até no azulzinho, parece que você vai encontrar lá. Enfim, o nome é Sete Tissabá. Você pode escrever, Aline, para mim? Sete Tissabá? C-E-T @Sete Tissabá. Às vezes vai estar 7_ Tissabá, dependendo da plataforma. E a gente vai salvar essa live e vamos lançar no YouTube, tá bom? Que o irmão também queria assistir, então a gente vai lançar lá. É o mesmo nome, tá bom? Amém? Feliz Dia das Mães para todas as mulheres. A Isabel é mãe? Então, feliz Dia das Mães para Isabel, Auricélia, esposa do pastor Abraão. Todas as mães aí, nosso abraço, nosso carinho. Que Deus abençoe grandemente. Amém? Essas que têm um coração aí que, depois do coração de Deus, o maior coração é o da mãe. Não é? Deus amado, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos por essa escola bíblica nesta manhã. Aprove ao Senhor abrir o nosso entendimento, nos conceder que cresçamos, que aprendamos, que nos inteiremos das coisas relativas à eternidade, os céus. Conceda-nos a sabedoria, a graça de nos expressarmos a ponto de sermos entendidos e sermos motivo de bênção para aqueles que nos ouvem ou nos assistem. Nos dê uma tarde de bênção, um domingo do Dia das Mães prazeroso na tua presença. Nos guarde no retorno aos nossos lares, em o nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Terminado em nome de Jesus.